Olá mundo, bom dia, eu sou o Felipe Mendonça do Orquidário Família Belas Orquídeas. Vou mostrar para vocês um pouquinho do Orquidário Família Belas Orquídeas, da forma de cultivo dela, das coisas diferentes que ela faz e lembrando que ela é única. Belas Orquídeas, com a Bela, só ela, não tem jeito não, peraí. Então, sejam bem-vindos ao Orquidário Belas Orquídeas. Essa primeira parte daqui, da frente do orquidário, da estufa, ela é onde pega a maior incidência de sol. Então, como vocês sabem, as vandáceas, elas precisam de muito mais luminosidade. Aqui, eu tenho um plástico leitoso e aqui para cima eu tenho um sombrite 50%. As tilândias e as bromélias, elas ficam ali em cima, pegando o máximo de sol, o máximo de claridade possível. Mais próximo do sombrite, fica mais quente inclusive. Então, descendo para cá, para manter essa umidade, nada melhor que um laguinho com peixes. Esse aqui é o laguinho 1, que é o laguinho dos guppies. É uma espécie só de peixinhos coloridos. Duas espécies, né? Tem o neonzinho ali também. Algumas suculentas, mais para compor o ambiente, não é o que a gente tem. As vandáceas. A nossa adubação basicamente é o seguinte: são as trouxinhas de adubação, onde ela tem o bassacote de 9 meses, Viagra e o Yoquiri. Então isso é uma adubação lenta, gradativa, que toda vez que você molha as plantas ele libera a adubação, okay? Fora isso, a gente tem a adubação foliar, que a gente usa o Ciacrop e o Invicto, que é responsável por essas raizezinhas maravilhosas que vocês veem aqui. Então, continuando, essa aqui é uma Aerides, foi a primeira que ela fez esse tronco ecológico. Esse tronco ecológico é um cano de PVC, por dentro. Isso faz com que dê mais estrutura ao tronquinho e te dá uma economia de substrato que vai dentro, porque se você deixar ele fechado tudo, ele vai gastar muito substrato dentro. Esse aí ele dá uma eliminada no substrato que seria para preenchimento desse tronco ecológico. As Aerides, vocês podem ver que o enraizamento se dá para dentro do tronquinho, para que as raízes, buscando os nutrientes que ficam lá dentro, emaranhado de raízes novas. Então, e essa aqui é uma Aerides que foi presenteada por nossa amiga Olinda. Ela tinha uma Aerides maravilhosa, enorme lá e fez questão de nos presentear com um pedaço dela, do que tinha lá. Esses aqui são os catacétons do presente de Natal da Bela. Então eu dei para ela de presente 53 catacétons. Claro que aqui tem mais, ela já tinha outros catacétons e foram agregados mais 53. Esses catacétons, eles estão com cerca de 2 semanas, 1 semana e meia plantados, ou seja, estão recém-plantados, mas todos em tronquinhos ecológicos. Ó. Aqui é o cano aqui no meio. Alguns, os menorzinhos, não tem cano, ela fez só o substrato, sem o caninho. Então tem uma variedade bem grande de catacéton. Esses que a gente adquiriu são para fazer como matrizes. Os catacétons lá para cima, o nosso intuito de colocá-los lá em cima
foi que pegue mais calor, mais luminosidade, para que eles floresçam flores femininas, para que sejam cruzados esses mais difíceis de conseguir, como o After Dark, que é o negro, e o After Midnight, também negro. São duas espécies diferentes do cataceto negro. Tem multifindum, tem spitz, tem vários tipos de cataceto, inclusive um florido, que é o macrocarpo. Esse aqui é o cataceto, o macrocarpo, é uma flor masculina. Esse não foi adquirido nesse pacote de 53 catacetos, nós já tínhamos. A brotação dele tem bulbos novos, tem enraizamento novo. Então, tudo bem, ele está bem separado. E a facilidade, qual é a facilidade desses tronquinhos ecológicos? Ele facilita a organização, porque ele não ocupa tanto espaço. Você consegue deixá-los próximos ao outro e as plantas têm espaço para crescer. E a durabilidade também é boa. Isso aqui é uma tela plástica. Esse aqui já é uma tela plástica diferente desse aqui. Esse aqui é um nylon. É uma tela de nylon. Mas pode ser a tela plástica que vocês encontrarem aí mesmo. É usado para viveiro de peixes. Então, nós temos as vandas, que são as outras paixões da Bela. Fora eu, é claro. Olha as raízes dela. Essas vandas, uma floração aqui, vindo. Essas vandas, elas ficavam em outra posição aqui de casa e sofreram um baque muito grande com o uso indevido de adubo, o uso de adubo certo, né? Isso fez com que elas baqueassem um pouco. E foi aí que a gente descobriu o Ceacrop e o Invicto. E foi o que resolveu as plantas. Ele conseguiu salvar praticamente todas as plantas, exceto, eu acho que uma vanda, porque já estava muito debilitada, e hoje elas estão muito bem, com floração a todo vapor, enraizamento fantástico, olha. Esses adubos nós usamos, intercalamos uma vez por semana, uma vez o Ceacrop e outra vez o Invicto. As vandáceas, elas precisam de mais luminosidade, por isso o plástico leitoso. E esse plástico realmente deu uma melhorada na luminosidade, tanto que elas estão florindo. Aqui ficam os sapatinhos, os fachos. Esse aqui é um Delanate, aquele todo tigradinho. Então é uma planta que é um pouco complicada para nós o cultivo, devido ao calor, mas a Bela está conseguindo levar tranquilamente aqui, nessa posição, onde ela usa um substrato de esfagno com palha de arroz carbonizado, dá uma drenagem legal e mantém a umidade necessária para a planta. Essas aqui são bulbos de catacetos e cirtopódios que não estavam bem, foram colocados aqui em quarentena, para recuperação. E olha só, já reagindo e muito bem. Ó, aqui lá um cerno, está com 2 brotos ali. Com 2 brotos. Essa aqui são os bulbofilos, também tronquinhos ecológicos. Vandinhas. Essa aqui foram as primeiras, foi um frasco de vanda que a gente adquiriu e eles estão indo muito bem. Elas estão indo muito bem. Raizamento maravilhoso. Floração do bulbofilo vindo aqui embaixo. Enraizamento é o que o Invicto faz. Ele nutre as placas, porque na realidade o slogan do Invicto é energia que vem do solo. Ele é muito usado em agricultura e tal. E o que ele faz para as orquídeas? Ele nutre
as micorizas das placas, fazendo com que aumente a atividade microbiana da planta, diminua o estresse sofrido por elas e faz com que elas tenham força. Essas plantas todas, elas sofreram um outro estresse, que foi a mudança para cá. Imagina, você está num local onde você tem um controle de luminosidade através do sombrite, mas você não tem controle de água. E se chover, ele encharca. Você muda para um local onde você tem um plástico leitoso, uma maior incidência de luminosidade, vai haver um estresse na planta, com certeza. Mas o que evitou esse estresse não evitou o estresse, mas diminuiu muito o estresse, as consequências do estresse, foi o Invicto. Olha no coco, vindo espatas florais, vindo floração, enraizamento maravilhoso, tanto nos fundos de cachepô, como nas bolachas. Essa aqui é uma gutata de metro, a gente chama de gutata de metro, que é uma gutata bem antiga. Tá vendo floração agora. Esse escuro na folha é a adubação que foi feita ontem. Então ela pinta um pouquinho. Essas aqui são outras vandas. Com riconchiles aqui. Várias riconchiles. Lembrando que essa aqui é a coleção da Bela, exceto alguns riconchiles lá que estão disponíveis à venda. Olha o enraizamento daquela vanda. É fantástico. Aquilo é uma raiz e estão com Encíclia brachiata. Olha só isso aqui, enraizamento perfeito. E uma planta que está funcionando como meio cartão de visita, e foi uma planta teste nossa pro Invicto, que a Bela decidiu colocar. Olha só o enraizamento disso, é impressionante a quantidade de raiz. A Bela quis fazer um teste com uma planta só com Invicto, não foi colocado trouxinha. Essa aqui é Magaton, não foi colocado trouxinha. E olha só, aqui só foi batido Invicto. Olha o enraizamento disso. Olha o tamanho dos bulbos. Esse bulbo. E depois nasceu aquele ali. Olha a grossura. Ela tem a grossura de um dedo. Olha só. A diferença dos bulbos anteriores. E olha a energia e a força desse bulbo. Formas de cultivo. A Bela, esse aqui eram plantas que a gente chamava de plantas do tapete. Veio um tapete de catleias. A gente falou tapete porque os potinhos se grudaram. Então era um tapete mesmo, onde tinham que ser separadas. E ela plantou uma quantidade aqui, nessa janela. Já floriram várias vezes. E outra na cabeça, que eu vou mostrar ali na cabeça de boi. Olha só o enraizamento disso. Esse aqui é um tronco de catleias sem identificação. Tá? São as catleias de R$10 que vocês compram com a gente. Ó. O enraizamento desta bolacha aqui. É um emaranhado de raiz. É um emaranhado de raízes novas, tá vendo? Com espata floral. Com espata saindo ali. Fantástico, fantástico. Outro detalhe que eu gostaria de mencionar é o seguinte. Isso aqui é uma bromélia imperial. As bromélias, segundo o pessoal da dengue, junta mosquito que não pode, que não deve e tal. As bromélias, elas têm uma enzima nessa água que fica parada nela, que impede de dar mosquito. Mas ela tem uma outra propriedade. Olha só, isso aqui é um bulbo de rosa deserto. Olha o enraizamento. Isso aqui foi tudo devido à água da bromélia. Tudo água de bromélia. Ó, essa aqui é uma orquídea. Ó, bulbozinho novo lá saindo. Então, ela é mergulhada na água da bromélia.
Então essa água tem propriedades enraizadoras. Olha aqui, ó, bulbo novo. São bulbos que praticamente se dá por perdido. E a gente deixa aqui para ver. Já está perdido, vamos ver o que acontece. E ela reage. Isso aqui é uma bromélia imperial, ela está meio sentidinha, que ela estava lá no canto jogada, faltou um pouquinho de água nela, segundo a Bela. Mas ela faz a função dela. Então essas aqui é a parte da estufa da Bela. Agora vindo aqui para fora, também com uma luminosidade maior, estão as valquerianas. Tudo que está aqui nessa área todinha, vou dar um apanhado geral, tudo que está nessa área aqui foi fruto do trabalho dela. Ela plantou cada uma dessas plantinhas, cada uma delas. Esses cachepôs sorvetinho para Wanda, para as vandastas, são excelentes porque ele tem uma ventilação, ele entra uma ventilação legal, faz com que não fique úmido a ponto de apodrecer ou dar podridão nas plantas. Ela plantou a cada um dessas plantas, exceto esses troncos que foram de valquerianas, que foram presenteados por mim, para ela. Mas todas elas, esse tronco ecológico de valqueriana, todas enraizadas, e lembrando que elas são todas recém-plantadas, esses troncos ecológicos são recém-plantados. São almofadas, que eram testes que elas estavam fazendo. Olha só a tenuifólia, a maxilária, a cheirinho de coco. Então eles têm um enraizamento fantástico. Os epidendros extremamente floríferos, eles florem o ano todo, ficam praticamente o ano todo florido, precisam de grande luminosidade, de grande quantidade de luz. E o que acontece aqui, eles ficavam na outra área. Essa aqui é uma valqueriana alba. Olha o enraizamento disso. É impressionante a força do Invicta. Existem plantas que elas estão um pouquinho mais difíceis de cultivo. Dentre elas tem a violácea. A violácea é uma planta mais complicada, porque ela vem de uma região amazônica, e onde tem 6 meses de calor, 6 meses de seca, 6 meses de chuva. E aqui ela é plantada na almofadinha, indo muito bem, no tronquinho, indo muito bem, abraçando já a trouxinha. Olha o enraizamento dela. Esse aqui são passagens. São passagens que a Bela fez em homenagem às visitas que nós fomos, aos lugares que nós fomos. Por exemplo, essa aqui é a passagem da Keller. São plantas do sítio dela, da chácara dela. E olha o enraizamento disso. São plantadas num caibro. Esse aqui, se não me engano, é um caibro de Paraju. Olha só as bromelinhas, as tilandícias, as micros. São passagens. Tá vendo o escuro do esfagno? É a adubação. Acima a passagem da Cris, com as valquerianas. Então são passagens que ela coloca para lembrar que nada melhor que a amizade das pessoas. Não é venda, é a amizade do cultivo, da ajuda a depressão. Essas aqui são as descabeladas, que a Bela chama. Ó. Essa aqui é uma vandácea. Sedenfadenia mitrata. Essa aqui é uma outra Sedenfadenia, se eu não me engano. Essa aqui são as braçávolas. Essa aqui é uma outra. Esqueci o nome dessa planta. As valquerianas. As rosas do deserto, por enquanto, não encontramos local, mas elas estão muito bem viçosas. Um outro, o Lago 2, que são o Lago dos Japoneses. Esse aqui é um jardim... a gente tentou montar um jardim japonês, onde você tem um pinheiro, você tem uma ponte, você tem um torô, que é uma lanterna japonesa, que nós mesmos fizemos. Tem uma live, uma live no YouTube,
nós fazendo a gente fazendo essa lanterna, isso mantém a luminosidade, a umidade para as micros que estão aqui. Todas elas muito bem. Essa aqui é uma forma de cultivo. São formas de cultivo que a Bela vai aprendendo durante anos. Esse aqui foi aprendido pelo Vancini. Nós aprendemos com o Vancini lá em Poço da Mata, na Bahia. Isso há mais de 10 anos atrás. E a Bela fez na raiz, ó, a clande. É maravilhosa. O enraizamento da Phalaenopsis na bolacha, vigorosíssima. E a Phalaenopsis é uma planta mais delicada, mais no trato. Olha só a floração da Pokédama, de Cattleya. Então, esse aqui são as nosmo. Olha o vigor do chifre de veado. Isso aqui é um cultivo aprendido pelo Alec, passado pelo Alec do WC, no caninho com os Fagner, martelinho. São conhecimentos absorvidos durante os anos que a Bela faz questão de passar para vocês. Deu certo, por que não passar? Por que não ensinar o que ela aprendeu a todos vocês? Fazer com que vocês tenham as plantas de vocês vigorosas, que vocês fiquem felizes, cada ponta de raiz que saia, cada floração nova, cada surpresa quando você olha, que nem hoje eu fui adubar as plantas, 2 plantas floridas no meio das plantas de venda. Ó, casinha com as encíclias. Esse aqui é o terceiro lago, que é o Lago das Carpas. Elas são mais chatas, elas ficam mais escondidas, mas é o Lago das Carpas. As Vandas. Essa aqui já é a área de vendas. É a parte da loja, né? Onde a gente tem os produtos que nós comercializamos. O Invicto, maravilhoso Invicto. O Ciacrop. Esses GCTEC Agro Rotemax, eles são fertilizantes, mas na realidade eles aumentam a quantidade de magnésio das plantas, fazendo com que crie uma resistência dos insetos mastigadores e sugadores, no caso de pulgões e colchonilhas. Óleo de andiroba, isso aqui é toda a gama de produtos que nós comercializamos. Os tronquinhos, as cascas de peroba, as orquídeas, algumas bem floridas. Esse aqui foi o resultado da vendinha da semana passada. Alguns produtos que isso aqui existiam na loja, eles ficavam na loja, lá quando nós tínhamos a loja do shopping. Cabrestos, tronquinhos, esses tronquinhos de extensão do campo, mais adubação, potinhos. Então temos uma gama boa de material para venda. Essa aqui é uma labiata com cola, entorcerada, com 6, 10 flores. Essa está disponível para venda. Então é isso. Esse é o orquidário Família Belas Orquídeas, onde você tem a parte de vendas, você tem a parte de coleção. Gostaria de lembrá-los também da importância do like. Clique no gostei, não deixem de dar. Pelo seguinte, vocês já visualizaram o vídeo? Beleza, dá o like ou dislike, tanto faz, mas o importante é que vocês marquem o vídeo. Basta ver que ontem fizemos o sorteio do encontro Bela e Marcos, versus Marcos, que a Bela faz questão de frisar, e sorteamos uma Megistoglossa e uma Clande. Só que as pessoas teriam que comentar e curtir, e várias pessoas não curtiram e perderam de ganhar.
Então é importante que curtam os vídeos. Se vocês não estão inscritos no canal, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos, que fiquem bem informados, porque agora entramos no YouTube, já temos muito tempo no YouTube, mas vamos dar um foco maior no YouTube. Hoje tem uma novidade quentíssima mais tarde, que eu estou anunciando há um tempinho, e vou dar um prazo depois que eu anunciar a novidade, vou dar um prazo de um dia para uma tarefa para que vocês possam concorrer a uma vandinha vermelha como essa. Então, tem várias novidades, vão ter vários sorteios acontecendo no YouTube. Clique no sininho para receber as notificações, ok? Muito obrigado. Obrigado pelo passeio, é um prazer recebê-los vocês na nossa casa. E clique no gostei. Obrigado. Tenha um bom dia.